nos céus, nós seremos reconhecidos. Você pode ter certeza. Deus vai trazer a memória, vai falar: lembra você aqui na terra, você agiu, fez esta obra e essa, e entregou isso para o reino de Deus. Está aqui o seu galardão, a sua honra, a sua recompensa. Faça tudo para Deus. Se vai trabalhar, trabalha para Deus. Se vai mover uma cadeira de lugar, faça para Deus, porque grande é a recompensa. Glória a Deus. Irmãos, vamos meditar na palavra de Deus nessa noite. Apenas alguns minutos. E nós vamos meditar no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Livro de Gálatas, a carta aos Gálatas, capítulo número 5, e o versículo 22. Nós vamos ver o 22 e o 23. Glória a Deus, glória a Deus. Gálatas 5:22 está escrito assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Contra essas coisas não há lei. E essa é a palavra de Deus para nós meditarmos nessa noite. Irmãos, quando a gente olha para essa palavra, existem muitos estudos que pegam essa passagem de Gálatas ali para expandir, para detalhar, estudos teológicos, estudos bíblicos. E toda vez que alguém vai ensinar sobre esta parte, inclusive para crianças, sempre é falado: olha, o fruto do Espírito mas o fruto do Espírito, com letra maiúscula, significa que o Espírito Santo produz um fruto, ou produz frutos, não tem problema falar que são frutos. Mas o sentido da palavra é que o Espírito de Deus, ele produz um resultado. Ou seja, a gente tem às vezes o costume de falar assim: eu sou crente. Aí você vê aquela pessoa que já fala de um jeito mais profundo e fala em línguas toda hora e bate o pé. E aí alguém fala ali: um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheio do Espírito. Mas o que vai ter de gente que fala em línguas aqui na terra e vai para o inferno está contado. Porque não é isso que leva à salvação. Ou quando você vê, às vezes através de uma pessoa, aquela pessoa orando e acontecendo algum milagre, Jesus operando uma cura, uma ressurreição de morto. E aí você olha e fala: meu Deus, ali é um homem cheio do Espírito. Pode ser, mas o fruto do Espírito não é isso. Porque aquela pessoa não tem nem sequer a sua salvação garantida. Às vezes você vê um pastor ou alguém expulsando demônios e os demônios obedecendo, colocando a mão para trás, deitando no chão, e o pastor fala, obedece tudo, e fica: olha ali, o homem cheio. Não quer dizer nem que essa pessoa é salva. Porque Jesus quem disse isso. Quando se alegraram, os discípulos disseram para ele: mestre, os demônios obedecem quando a gente manda. Jesus falou assim: não fiquem alegres por isso, mas antes fiquem alegres porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Jesus estava dizendo de antemão que há pessoas que vão dizer: mas eu curei em teu nome, eu preguei em teu nome, e ele vai dizer: aparta de mim, maldito, eu não te conheço. Então
não. Nós temos que entender como é que caracteriza-se uma pessoa que é cheia do Espírito. Gálatas 5, versículo 23 é o que vai responder para nós. Quando a gente olha para essa palavra e nós vemos que Deus está falando no versículo 22 que o fruto do Espírito, ou seja, o resultado do Espírito são essas coisas, já começa a ficar mais fácil você olhar para o ser humano e dizer assim, ó, verdadeiramente esta pessoa tem o Espírito de Deus, de verdade, porque agora não é mais um sinal, o sinal vem de Deus, o milagre que opera é Jesus. Não existe ser humano super poderoso, só Deus é poderoso. Mas quando o ser humano produz essas coisas, a Bíblia acabou de dizer para vocês ouvirem, contra estas coisas não há lei. Não existe lei, não existe a lei da morte, lei do pecado, lei que leva para o inferno, não dá. Essa pessoa é salva. O ser humano que produz essas características é o ser humano que vive na plenitude da vontade de Deus, que vive na integridade da palavra de Deus. Porque para produzir essas coisas, o ser humano por si próprio não consegue. Eu não consigo, você não consegue. Nós precisamos que o próprio Espírito de Deus habite em nós, e a gente começa a falar, Senhor, eu vou me esforçar, eu vou tentar, eu vou me tornar essa pessoa capaz de produzir esses resultados, mas sozinho eu não consigo, eu preciso ser cheio. O Espírito Santo vai enchendo, vai dando graça, vai aperfeiçoando, e você começa a viver uma vida de oração e palavra, e nessa noite a palavra que Deus está trazendo para a sua Bíblia é Gálatas 5, 22 e 23, é para guardar no coração. Senhor, essas características serão minhas em nome de Jesus. A partir dessa data eu vou produzir esses frutos, ou eu vou produzir esse fruto, eu vou analisar, deixa eu ver se está saindo da minha vida todas essas coisas que foram lidas, porque eu preciso que saiam de mim, eu preciso que vejam em mim, eu preciso ser caracterizado por elas, porque dessa maneira tantos homens quanto Deus verá que eu sou cheio do Espírito de Deus. E agora, quando a gente começa a olhar e perceber que o fruto do Espírito é amor, e amor é algo que o mundo prega, não é algo que a Bíblia apenas prega, mas o mundo fala, precisamos de um pouco mais de amor nessa vida, menos guerra, mais amor, paz e amor. Olha só, o mundo fala sobre amor, não fala? Então o mundo sabe o que é amor, o que é amar, sabe? Algumas pessoas sabem, mas é possível que alguém nem na igreja está e sabe amar o próximo? É possível. Acabou de falar pela série, pregou sobre Cornélios. O homem não estava na igreja, não fazia parte dos judeus, não era seguidor de Cristo, nem cristão não era. Mas Jesus falou assim: você vai lá na casa dele, você vai falar do meu amor para ele, porque quando ele ora, sobe, quando ele fala comigo, chega no céu. E por que é assim? Porque ele produz um fruto chamado amor. Ele não entrega esmola para se aparecer, ninguém sabe que ele faz isso, ele faz escondido. Ele não ajuda as pessoas para se mostrar, ele sente um grande amor no coração e se compadece do próximo, é generoso. Esse tipo de coisa foi subindo, chegou até os céus. E agora um grego, sei lá, romano, italiano, que não tem nada a ver com o judeu, com o povo de Deus, nem com o cristão, está diante do apóstolo. E quando o apóstolo começa a falar, Jesus cura, salva, liberta, ele começa a ser movido do Espírito Santo e falar em línguas. Imediatamente é batizado pelo Espírito Santo. E Pedro fica em choque. Mas como? Como? Nem crente não é. Ele parou e pensou. Significa que alguém que produz isso, o Espírito Santo vem, envolve, habita
e ele produz mais coisas. Ele começa a receber revelação, começa a receber dons, começa a ser verdadeiramente cheio. Olha que maravilha, irmãos. Então nós temos que pensar sobre isso agora, porque quando a gente fala amor, alegria, gozo é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Olha só, tudo isso são coisas consideradas pela ciência e pela psicologia como emoções. Não são emoções. Amor é uma emoção. Sente lá. Emoções positivas. É assim que eles chamam, não é? E aí existem as emoções negativas também. Existe amor, mas também existe ódio, não é? Existe paz, mas também existe tribulação, guerra, aflição. O fato é que quando a gente para pensar na importância que existe em produzirmos fruto do Espírito, e esses frutos do Espírito, eles envolvem nossas emoções, e existem emoções positivas e negativas. Então é o momento da gente começar a pensar nas nossas emoções e como nós tratamos elas. O tema que eu quero trazer para vocês essa noite, pela graça e misericórdia de Deus, é sobre emoções. E o tema é emoções enjauladas. Porque tem uma coisa que já é comprovada, queridos. Pessoas de grande sucesso aqui na Terra são pessoas que são capazes de controlar as suas emoções, de enjaular as suas emoções. Então, cada vez que ela tem raiva, ela domina a raiva, tem o domínio próprio no próximo versículo 24. Qual é o 24? Já é o último, já vai ver aqui mesmo. Temperança. Temperança é a mesma coisa que domínio próprio nessa tradução. Autocontrole. Então tem pessoa que, embora esteja sentindo uma fúria terrível, esteja sentindo raiva, ódio, algo que ela é capaz de começar uma destruição total, ela respira fundo, se controla e ela age como se não estivesse sentindo aquilo. Como que ela consegue? Autocontrole. A Bíblia está dizendo que autocontrole é algo que é o Espírito de Deus que faz a pessoa produzir. Olha só, meus irmãos, como é que eu posso me controlar a mim mesmo? Coisa difícil é se controlar a si mesmo. Nós percebemos que grandes homens de Deus e grandes mulheres de Deus, nas suas batalhas diárias, nas batalhas contra seres espirituais, sempre foram vitoriosos. Nas guerras aqui na terra, vitoriosos. Mas quando a batalha era contra si mesmo, eles eram derrotados. Sansão teve que lutar contra si mesmo, contra o próprio ego, o próprio orgulho, foi derrotado. Davi teve que lutar contra si mesmo, contra a própria emoção da sua carne. Ele teve que usar o autocontrole, foi derrotado. Por um momento, mas foi. Então a nossa maior guerra, a nossa maior batalha é contra nós mesmos. E batalhar contra nós mesmos significa batalhar contra as nossas emoções. Fruto do Espírito são emoções, são sentimentos. Mas não apenas algo que se sente, mas algo que se produz, tem que ter um resultado. Não adianta nada eu falar, eu tenho muito amor pelas vidas. Eu sou Alexandre, pastor Alexandre, eu amo as vidas, mas eu não faço nada por ninguém. Isso não existe, isso não é fruto do Espírito coisa nenhuma. O fruto do Espírito é o amor que é provado. Eu tenho amor pelas pessoas e a prova disso é que cada vez que Deus dá uma oportunidade, você e eu, nós vamos lá e vamos fazer algo por alguém, vamos ajudar alguém, pelo amor que nós sentimos. Agora sim, está produzindo. Alguém vem nos afligir, nos atacar, e a gente fala, paz. Eu sou uma pessoa de paz. Eu sou pacífico. Então eu não vou brigar com você. Consigo produzir um fruto. Glória a Deus. Nós percebemos que para produzir os frutos, ou para produzir o fruto do Espírito, é necessário autocontrole. É necessário que a gente aniquile as emoções negativas que nós já temos, porque estão na nossa natureza. Essa
é a grande verdade. Essas emoções que nós sentimos, sabe, cada um de vocês provavelmente chegou aqui com uma emoção diferente. Tem gente que chegou animado, o coração está animado. Tem gente que chegou desanimado, nossa, desanimado meu coração. Pessoas chegaram aqui felizes, nossa, que maravilha. Outras pessoas chegaram tristes, uma tristeza profunda. Tem gente que chegou aqui motivado, nossa, amanhã eu vou segunda. Outros chegaram aqui desmotivados. E por que é assim? Por que nós chegamos no mesmo horário, no mesmo local, e nós estamos com emoções diferentes? Porque cada emoção tem uma causa. A gente viveu alguma coisa, hoje, domingo, ontem, no decorrer da semana, que nos fez estar no estado emocional que nós estamos. Olha que interessante. São as situações que criaram as nossas emoções. Mas você sempre vai ter uma escolha: permitir que a situação defina a sua emoção, o seu comportamento, ou dizer assim, ó, eu vou produzir essas emoções, e não apenas as emoções, eu produzirei o fruto que vem a emoção acompanhada de ação, de obra, de poder que se manifesta jorrando na vida de alguém. Então, isso, irmãos, que nós olhamos afeta a nossa vida em praticamente tudo. O nosso estado emocional afeta o como nós nos sentimos em relação à igreja. O nosso estado emocional afeta o modo como nós nos sentimos em relação à nossa família, em relação ao marido, em relação à esposa, em relação aos filhos, aos pais, amigos, colegas de trabalho, que é até um desconhecido que passa pela rua. Como está o nosso estado emocional define o que vai acontecer em toda a relação que nós temos com todas as pessoas, inclusive com a pessoa de Deus, inclusive com a pessoa do Espírito Santo de Deus. Jesus, quando ele subiu aos céus, ele disse assim, ó, eu vou subir para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, eu vou enviar o Consolador, eu vou enviar outro Consolador, que vai revelar todas as coisas, e ora, através dele eu estarei com vocês todos os dias, até que se cumpram os séculos. Jesus prometeu presença, companhia, mas para isso nós precisamos ter um relacionamento com o Espírito Santo, e o modo como está a minha emoção define como está o meu relacionamento com o Espírito. Como é que eu posso dizer, eu quero ter um relacionamento bom com o Espírito Santo, mas sem produzir esse fruto que foi descrito aqui na palavra de Deus? Não existe acesso ao Espírito. Essas palavras que estão aí, essas emoções, esses sentimentos, essas ações, esses frutos, eles são a ponte entre nós e o Espírito de Deus. Nós precisamos produzir. Não adianta pensar, será que eu começo, será que eu vou fazer, não sei, eu vou ver. Não adianta. Se é crente, ouviu uma palavra, caiu na responsabilidade, queridão. Já era. Se for para casa e não fazer, a Bíblia está te chamando de tolo. Aquele que constrói a casa sobre a areia é aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática. Jesus disse, tem que olhar e falar, vou pôr em prática, isso aqui vai ser prática na minha vida a partir de hoje, o meu esforço vai depender disso, todos os dias eu vou lutar por isso. Agora sim, essa é a palavra de Deus que está entrando em prática. E quando nós falamos sobre emoções, e nós percebemos que para produzir os frutos diante de Deus, nós precisamos ter esse controle das emoções, enjaular algumas emoções e deixar fluir outras. Eu tenho uma emoção, eu sou uma pessoa sanguínea, isso já está na minha família, não tem jeito. Ok, eu sou essa pessoa. Os psicólogos me caracterizaram assim como sanguíneo, por isso eu falo rápido, agitado, quero fazer tudo ao mesmo tempo. Isso é sanguíneo, existem outros tipos de personalidades, mas a minha é essa. Mas eu sabendo que eu sou sanguíneo, eu preciso tomar cuidado, porque carne e sangue não entra no céu, não. O que entra no céu é Espírito. Então eu
preciso ter certeza de que, embora eu tenha uma personalidade que é minha, eu vou produzir os frutos que não são meus, mas são do Espírito. E isso é um trabalho diário, é uma luta diária, e nós temos que fazer. Queridos, olha, quando a gente fala sobre produzir o fruto do Espírito, nós sabemos que algumas emoções precisam ser enjauladas, trancadas, colocadas dentro de uma jaula ali no cadeado, e outras precisam ser libertadas, colocadas para fora. Uma emoção que vai ofender alguém, que vai destruir alguém ao ouvir, que vai deixar uma marca, uma mágoa permanente, isso é para ser enjaulado, trancado. Jamais feche a boca, não faça isso. Mas uma emoção que vai trazer alegria para alguém, consolo, paz, isso vai para ser colocado para fora imediatamente. É o fruto do Espírito. Mas nós sabemos também que é muito necessário, eu não estou aqui para pregar psicologia não, porque eu não sou psicólogo, não sei nada. Mas nós sabemos que é muito necessário que a gente coloque para fora algumas coisas que estão guardadas aqui dentro. Uma das razões das pessoas morrerem jovens, os seus 50 anos, quando a vida está começando, 60 anos, quando hoje eu consigo entender que alguém aos 60 anos, 65, está na flor da juventude. O que para mim era velho, há pouco tempo atrás era idoso. Agora eu entendi, eu falo, se a pessoa for sábia na terra, ela está começando, está cheia de planos para o futuro. É jovem. Mas é necessário que tenha uma sabedoria de cuidar da parte do corpo, tem que cuidar da saúde. O colesterol está 200, está 600. Diabetes está não sei de onde, sei lá quais são os números que tem. Eu falo, não, estou bem aqui, eu sou crente, eu não tenho medo de morrer. Vai viver pouco na terra, por falta de sabedoria. Mas se eu chego e falo, não, preciso abaixar esse negócio aí, rapidinho já começa uma dieta, bora para a academia. Está sendo sábio diante de Deus, cuidando do corpo. E nós também precisamos cuidar da nossa mente. E uma maneira de cuidar da mente, eu vou falar para vocês qual que é. Algumas emoções não podem ficar enjauladas. Tem gente que guarda uma coisa dentro do coração por anos, não fala para ninguém, e aquilo fica ali apertado e doendo, martelando, ano após ano, após ano, após ano. Aquilo está te consumindo e fazendo mal para a saúde. E muito provavelmente essa pessoa vai encurtar a vida dela por causa daquilo. Melhor coisa, põe para fora, fala para alguém, chora, desabafa, deixa embora, fala para Jesus. Mas eu queria falar também para uma pessoa, fala também para a pessoa. E eu quero falar sobre uma palavra e uma história que tem na palavra de Deus, que mostra exatamente isso. Uma pessoa, uma referência bíblica, um homem de Deus que soube enjaular as emoções que devem ser enjauladas e soube pôr para fora as emoções e os frutos que devem ser colocados para fora. Este homem é José do Egito. Alguém discute José do Egito ou José do Egito? José do Egito. Pode aparecer o teólogo que quiser falar que está errado. É José do Egito, porque ele foi governador do Egito. Então é assim, vamos meditar o que aconteceu com este homem, a historinha dele, e vamos entender por que ele pode trazer para nós nessa noite um caminho, um direcionamento, a palavra de Deus, o que foi escrito no livro de Gênesis sobre José, pode nos trazer uma dimensão em que nós vamos enxergar um caminho totalmente novo em relação às nossas emoções. Nós vamos saber como enjaular algumas e como pôr para fora outras. José do Egito. Irmãos, Deus fez uma aliança com um homem chamado Abraão. A terra estava assim, cada um fazendo o que queria. Deus abençoe, meu irmão. Vai com Deus. A terra estava assim, cada um fazendo o que queria, o que dava na cabeça. Adorando cada um seus deuses, fazendo uma estátua de barro ali, já virou um Deus, adorava aquilo, e aquilo foi gerando abominação diante de Deus. Mas Deus
fez uma aliança com um homem chamado Abraão, e chamou ele e falou: você vai ser meu amigo, Abraão, vai me adorar de verdade. Fez uma aliança. Essa aliança abraâmica passou no seu filho, concerto, que passou para Isaac, filho de Abraão. Continuou a aliança que Deus tinha feito. De Isaac passou para Jacó. A aliança que Deus tinha feito continuou. De Jacó passou com seus 12 filhos. E um desses filhos se chamava José. Agora deixa eu contar a história de José para vocês. José era um menino caçula do papai. E Jacó gostava muito dele, mas muito, era o filho preferido. Tem gente que fala que não existe filho preferido, outros falam que tem. Mas Jacó tinha José como filho preferido. A Bíblia diz com toda clareza. É o filho preferido. Olha só, por que ele era o filho preferido? Porque ele nasceu da velhice. Jacó já era velho, de repente, meu Deus, eu vou ser pai. Nasceu José. E Jacó amava muito aquele menino, de modo que ele pegou José e tratou ele com carinho um tanto especial. Ensinava ele a ler, a escrever mais de um idioma. Jacó era muito inteligente. O menino já foi crescendo bilíngue, sabia ler, escrever, fazer conta, bichinho bruto. E os irmãos dele não, era meio assim, meio, mas para trabalhar no braço. Eu estou falando aqui das 12 tribos de Israel, tá? Não são qualquer pessoas, não. São as tribos que até hoje estão descritas no Apocalipse, tem promessa para essa geração ainda. Olha só, José ganhou do seu pai um presente. E o presente foi uma túnica. E ele fez uma túnica toda colorida. Mas por que tem de especial nisso? É muito difícil fazer uma roupa colorida. Até hoje é mais fácil fazer de uma cor só. Quando você vai mudar de cor, tem que trocar a linha, fazer a máquina voltar tudo de novo. Se for na mão, tem que fazer uma emenda, é muito difícil. Fazer uma roupa toda colorida significa ficar trocando toda hora de linha e fazendo emenda. É muito difícil, é muito trabalhoso. Mas ele fez para Jacó uma cor toda colorida, coisa mais linda. De modo que os irmãos dele começaram a odiar ele por causa disso. Por causa da manta, olha só. E ele andava no meio dos irmãos dele na inocência, ele não sabia que os irmãos dele odiavam ele. Olha só, ao invés de ter amor, eles produziram um fruto contrário ao fruto do Espírito. Eles produziram uma obra da carne, ódio. E eles começaram a odiar José. E José de repente teve um sonho e foi contar para os seus irmãos: manos, tive um sonho da hora. E eles já não estavam gostando da conversa. Naquela época tinha muita plantação de milho, plantação de uma série de coisas, assim como tem hoje. E José disse assim: nós somos 12, não é? Nós somos 12 irmãos, as 12 tribos de Israel estavam aqui. Mas olha o que eu sonhei. Eu sonhei que eu tinha um molho, um feixe de trigo. E de repente o meu molho estava ali, e o molho de vocês também. E o molho de vocês se prostravam diante do meu molho. Os irmãos de olhar, não conseguiam nem olhar para a cara dele mais. Daqui a pouco ele falou: escutem aqui vocês, prestem atenção todo mundo aí. Eu batendo no colo assim, quero fazer um discurso. Eu tive outro sonho. Nesse sonho era assim, 11 estrelas se prostravam diante de mim. O sol e a lua também se prostravam diante de mim. E até Jacó arrependeu: meu filho, que sonho é esse? Que negócio é esse? Por acaso os seus irmãos vão te servir? Tua mãe e eu? Eu só sei que eu sonhei, meu pai. E os irmãos dele odiavam ele tanto que quando tiveram a oportunidade, capturaram ele e falaram assim: vamos matá-lo. Chegou a hora de matá-lo, vamos matar esse menino. E alguém entrou na frente lá: Rubem, não vamos matar, ele é nosso sangue, deixa quieto. Enquanto um falava: mata logo, mata logo. Irmãos, o outro dizia: vamos deixar ele viver. De repente tiveram uma ideia: tinha um buraco gigante, jogaram ele dentro. Ele já caiu lá se arrebentando. Passaram ali alguns comerciantes estrangeiros e eles falaram assim: quer comprar um escravo? Nós estamos vendendo. Jovem, bom para trabalhar. Acertaram o preço e venderam ele como escravo. E ele foi levado escravo para o Egito.
Você consegue imaginar como é que estavam as emoções deste homem? Meu pai, nunca mais vou ver. O pai que fazia tudo, que cuidava dele, que ensinava ele a Deus. Os meus irmãos, que ele achava, meus irmãos me amam, nós somos carne, nós somos o mesmo sangue. Ele nem entendia como estava vivo, porque praticamente eles iam matar. E agora ele estava acorrentado, andando no deserto, sendo chutado, humilhado e escravo. Eu não sei como é que estaria a sua emoção nessa condição. Eu também não sei como é que estaria a minha. Mas eu sei como é que estava de José. Sabe o que ele fez? Ele lembrava do Deus de Israel. Um homem escravizado, sujo, com sede, com fome, sendo empurrado, andando a pé pela areia do deserto. Ele lembrava: eu tenho Deus, eu sei a quem eu sinto. Eu sei o poder que tem meu Deus. E ele continuava a ser levado. Irmãos, deu tudo errado. Olha só um ser humano em que a vida está dando tudo certo. E de repente deu tudo errado. Aconteceu com ele. Mas as emoções dele, deixa eu contar para você como é que foi. Ele foi lá para o Egito. Quando chegou lá do Egito, ele já começou a mostrar o que ele sabia. Ele via ali um roubando o outro, fazendo medida, peso. Ele falava: ó, peso errado ali. Ó. Como você sabe? Ó, ele está roubando. Oh. Então ele entendia. Como é que você entende a língua deles? Eu entendo. Eu consigo entender outro idioma. Alguém falou: não, esse escravo é um escravo de valor. Vamos vender ele por um preço maior para alguém que paga mais. Venderam para uma pessoa chamada Potifar, alguém que era grande diante do faraó, do rei do Egito. Agora, José estava numa contabilidade, dentro da casa do seu senhor, fazendo todas as contas e cuidando das suas emoções. Eu sirvo ao Deus vivo. Agora há pouco eu era escravo, estava sendo cuspido na cara, mas agora eu estou aqui, ó, numa situação de honra. Mas a pessoa que eu sou produz os mesmos frutos. Eu posso estar vivendo desgraça ou graça, bênção ou trevas. Eu serei fiel. Ele decidiu ser a pessoa que produz frutos do Espírito. E produziu. Quando ele estava sozinho na casa, o seu patrão foi viajar, mas a patroa ficou. José era bonito, irmãos. Foi tão bonito, trabalhando feito escravo. E agora? A mulher chegou e falou assim: ó, eu quero um negocinho com você aí. Nós podemos virar um casal, afinal de contas, o patrão não está. E ela foi insistindo, e ele fugindo dela, e fugindo, ele falou: não. Mas por que não? Porque ele falava assim: ó, seria uma desonra ao meu Deus. Era solteiro, uma mulher dando sopa. Mas ele falou aqui: ó, eu produzo o fruto do Espírito, não da carne. Se eu fizer isso, meu Deus está vendo. É desonra contra o meu Senhor, aqui na terra contra o meu Senhor no céu. Não ia de jeito nenhum. Até que a mulher forçou tanto que ele teve que fugir dela. E olha o manto de novo. Ela segurou o manto ficou. E José saiu correndo. Ela gritou e falou assim: olha, ele tentou me pegar à força. Guardas, prendam ele. O patrão voltou. Já foi sendo espancado. Já foi jogado na prisão. Como será que estava a emoção de José? Ele dizendo: eu virei escravo, eu fui fiel, o Senhor me colocou na honra, e eu fui fiel ao máximo, e agora eu virei um presidiário. Emoções feridas, coração destruído. Eu não sei como você e eu estaria nessa situação, mas eu sei como é que estava José. Ele entrou naquela cadeia, olhou para todos aqueles presos que estavam lá e falou: vamos organizar isso aqui. Que emoção era essa, irmãos? Aprenda sobre José, porque Deus está trazendo para você uma estratégia, para que você tenha um pouquinho de José do Egito, para que você não olhe para as circunstâncias e fale: ah, mas a minha vida está assim, por isso que eu ando assim. Eu não faço nada com vontade, eu ando me arrastando na vida, porque fazer o que é uma vida que eu tive. José não fez isso não. Quanto pior ia a vida dele, mas ele falava assim: ó, eu vou produzir frutos, eu vou fazer. Ele entrou na cadeia e ele olhou para aqueles presos com bondade. Ele falou: coitado, todo mundo preso aqui. E começou a organizar eles.
olhou para o chefe da cadeia, o responsável, não conseguia organizar, e falou assim: eu vou organizar a casa para você. E quando ele organizou, o chefe era promovido. Você fez um bom trabalho nessa prisão. Um homem que era responsável pela cadeia era abençoado por causa de José. Olha só, Deus prosperava aonde José estava, porque a atitude de produzir fruto do Espírito na vida dele não mudava, independente das circunstâncias. Queridos, a palavra de Deus diz que haviam dois homens e estavam os dois tristes, sentados no chão, abatido, mal. E ele chegou e falou assim: o que está acontecendo com vocês? Comece a imaginar um homem que se importa, preso numa cadeia cheia de estrangeiro. E ele viu alguém triste e foi perguntar o que foi. Será que quando você e eu, nós vemos alguém triste, a gente pergunta: o que está passando? Será que eu consigo te ajudar em alguma coisa? Ou a gente fala: meu, o que eu tenho a ver com a vida dos outros? O que será que a gente faz? Mas alguém que sofreu coisas terríveis, como José, ele sabia de quem ele era. Ele falou: eu sou de Deus até a morte. Não importa o que eu esteja passando, não importa o que eu esteja vivendo, não importa o lugar onde eu estiver, eu sou de Deus. E quando ele viu aqueles homens, ele foi e perguntou: conta aí, o que está acontecendo com vocês? Por que a tristeza? E eles disseram: nós temos um sonho cada um e a gente não consegue interpretar. E ele disse: quem interpreta sonhos é só Deus. Vamos lá, contem os sonhos. E eles contaram o sonho, e na interpretação José disse: um de vocês vai ser restaurado ao trono de Deus, copeiro do rei, mas o outro, que é o padeiro do rei, vai ser morto. Eu já falo bem claro, essa é a interpretação, e se cumpriu. Mas ele virou para aquele homem e falou assim: quando você for restaurado para o trono, lembra de mim, lembra, eu sou seu amigo. Mas a Bíblia diz que este homem se esqueceu dele. O homem voltou para o trono, começou a servir a uva, espremendo assim na boca do rei. José, o que, rapaz? Nem me viu. E José continuou mais 2 anos naquela prisão. Mas o que aconteceu? O faraó também teve um sonho, e agora quem estava dando o sonho era Deus, e não havia ninguém que pudesse interpretá-lo. O homem lembrou, quando estava na cadeia, ali tem um homem de Deus, que ele revela sonhos. Manda trazer. Prepararam José, fizeram a barba, colocaram roupas e colocaram diante do rei. E ele interpretou o sonho de uma maneira, com uma sabedoria tão profunda e tão grande, porque nada do que ele tinha vivido ele deixou afetar a sua emoção diante de Deus. Mas antes ele virou para Faraó com toda a humildade e falou: ó Senhor, Faraó, é assim, ó, o que você tem que fazer é isso, vai vir fome sobre o Egito. Mas se você começar a guardar agora, os 7 anos de fartura que estão vindo, guarda, e você vai ter os outros 7 anos de fome. E o planeta Terra vai passar fome, menos o Egito. Na mesma hora o rei falou assim: quem existe na terra igual a este homem? E ele falou assim: ó, exceto por mim, que sou o faraó, abaixo de mim está José. Mas fora ele está acima de todos, do Egito e de toda a terra. E ele ficou sendo o braço direito de Faraó, governador do Egito. Os seus irmãos voltaram em busca de comida, comprar comida, passando fome. Sabe o que ele fez? Presta atenção nessa parte da história. Ele recebeu ódio. Os irmãos estavam todos prostrados diante dele, não sabiam que era José. E ele de pé ali, em Faraó, tudo com roupa egípcia, já bem reconhecido. Já tinha se passado mais quase 15 anos. Aqueles homens se prostraram. Nem pode, judeu não pode se prostrar diante de um romano. Mas eles se prostraram. E José lembrou: meu sonho aqui, ó. Olha os olhos se prostrando, olha as estrelas se prostrando. E quando ele olhava para os irmãos dele, ele não conseguia sentir ódio. Ele deveria falar assim: eu vou matar todos, eu vou me vingar. Essa emoção ele falou: aqui não, no meu coração não, porque daqui só sai amor. Ele olhava para os irmãos dele, ele amava os irmãos dele, sentia pena e se escondia para chorar. Tem emoção que José colocou para fora. Ele tinha que chorar.
Ele perguntou: o pai de vocês está vivo? E eles falavam: sim, nosso pai está vivo. E eles sabiam chorar: meu pai está vivo. Um homem cheio de amor, irmãos. Sabe o que aconteceu com José? Ele trouxe a família toda dele. Vem todo mundo. Vocês vão vir comer do bom e do melhor aqui no Egito. Eu sou governador aqui. E os irmãos dele falaram assim: você vai matar a gente? Não, não temam. Na verdade, o que vocês fizeram comigo foi plano de Deus. Vocês me fizeram mal, mas vão receber o bem em troca. Porque Deus me trouxe a essa terra de antemão para salvar muitas vidas. Olha aí, o mundo inteiro está sendo salvo com comida agora. Foi Deus que fez isso, não se preocupe, vocês estão em segurança. E abraçou eles, irmãos, como alguém que ama. Eu amo vocês, meus irmãos. Mas eles tinham traído, tentado matar ele, jogar dentro de um buraco. Eu amo vocês. Posso contar uma coisa? Ele disse assim: ó, manda as carruagens e traz o meu pai, Jacó. Jacó estava velhinho, só um pó. Mas ele falou: quero ver meu pai, eu quero. Quando Jacó desceu, que José esteve frente a frente com o pai dele, depois de todos esses anos, sabe o que a Bíblia diz? Que ele deitou no colo do pai e chorou. Não falava nada, só chorava. Chora. A Bíblia diz que ele chorou abundantemente até acabar as lágrimas, irmãos. Ele chorava que não tinha mais para onde. E Jacó, um homem idoso, estava agora com um homem barbado, com 2 filhos já, chorando igual uma criança no colo dele. O homem de Deus estava colocando a emoção para fora. Essa emoção não podia ficar enjaulada. Ele tinha que chorar para o pai dele e falar: eu passei. O pai dele sabia: meu filho, eu sei, pastor. Chora, pai, ele chora. Igual uma criança, ele chorou. E ele desenjaulou aquela emoção, colocou para fora. Isso foi sinal de fraqueza? Não. É um homem poderoso, forte do Egito. Mas colocou para fora a emoção e chorou. Isso fez com que ele vivesse muitos anos mais. A palavra de Deus, ela nos ensina, e agora eu vou concluir dizendo para vocês, depois eu vou compartilhar alguns detalhes para que você fale: olha, eu quero viver a unção de José do Egito. Eu quero viver o que José do Egito viveu. Eu quero produzir frutos do Espírito. Eu quero trocar as emoções negativas por frutos do Espírito, por emoções positivas. Eu quero trocar circunstâncias contrárias por bênção. Eu quero que quando vier tempestade contra a minha vida, eu produza pérolas. Eu quero que quando alguém me atacar, me prender, me caluniar, eu consiga fazer assim: Deus, eis o que eu te entrego. Frutos do Espírito. Se você quer isso, você vai receber a palavra. José escolheu não se vingar dos seus irmãos que o venderam como escravo. Pelo contrário, ele os sustentou. Amor. Mesmo sendo preso injustamente, José, ele não ficou amargo. Você não entende que esse cara era para estar emburrado? A gente vem emburrado para a igreja, vai emburrado trabalhar. Como assim? O homem era para estar emburrado, queridos. Mas não, ele demonstrava alegria, estava preso injustamente. Ele não era uma pessoa amarga, ele não tinha um espírito equilibrado e confiante em Deus. E a sua alegria não dependia das circunstâncias. Paz. José demonstrou a paz interior quando ele reconheceu a sabedoria de Deus sobre a história. Os irmãos dele falaram assim: você vai declarar guerra? Você vai matar a gente? Ele falou: paz. A paz seja convosco. Foi Deus que me mandou aqui. Foi Deus que fez isso, não foi vocês. Produziu o fruto paz. Longanimidade, que é a mesma coisa que paciência. Ele ficou anos esperando como escravo, anos esperando, esquecido como preso, e não desistiu, mas perseverou. Paciência, a mesma coisa que longanimidade. Benignidade, que é a mesma coisa da aplicação prática da bondade. Já falei, ele estava prisioneiro, mas ele era bondoso com os colegas de prisão dele. Olha só como ele era bom mesmo. A bondade em si, que é a retidão moral. Onde tem bondade envolve retidão moral. Olha só, bondade
é o contrário de maldade. Ele poderia ter se aproveitado da situação e ficado com a mulher que não era dele, mas ele seria maligno contra um homem chamado Potifar. Ele falou: não, o homem foi bom comigo, eu serei bom com ele. Olha só, produziu a bondade. Fidelidade, ele apresentou fidelidade a este chefe dele, Potifar. Fidelidade na prisão, fidelidade ao homem escravo. O homem era escravo, mas não fugia. Ele não apresentava revolta contra os senhores, ele obedecia e atendia. Por isso que viram a inteligência dele. Porque quando chicoteavam, ele falava: vai trabalhar, ele entregava o trabalho no coração, e ainda vinha e falava assim: tem uma continha que eu sei fazer. Olha só, entregava mais. Apresentou fidelidade. Mansidão. Olha só, quando tem poder absoluto, quando um homem chamado José teve poder sobre todo o Egito, ao invés de falar com arrogância: eu sou o rei aqui, eu sou o governador, ele falou com mansidão. Foi Deus que governa e colocou seus servos aqui nessa posição. Manso de coração. Por último, domínio próprio. Ele demonstrou autocontrole em todas as situações. Não cedeu ao desejo da carne. Ele não cedeu ao desejo de vingança. Teve que se controlar. Teve que atender ao coração segundo o coração de Deus. Isso que este homem fez com que ele entrasse na história. Não existe hoje no estudo bíblico a tribo de José. Não tem. Porque no final da história, José pegou seus 2 filhos egípcios que tinham nascido ali e trouxe para Jacó, para Israel, e falou: pai, esses são os seus netos, queria que o Senhor abençoasse eles. E quem estava diante de Jacó agora? Benjamim. Não, Efraim e Manassés. Obrigado. Manassés e Efraim. E agora Israel colocou a mão sobre a cabeça dos 2, os abençoou e disse: José, presta atenção, esses não são mais seus filhos, eles são meus. E agora os filhos de José viraram 2 tribos no Egito, e não José mais, sendo eles egípcios. Você percebeu o que aconteceu? Até hoje a tribo de Israel é conhecida com honra na palavra de Deus. Presta bem atenção. Você nunca vai se arrepender de fazer a vontade de Deus. É muito difícil. Envolve sacrifício, envolve entrega, envolve deixar para lá. Isso é desde coisas pequenas, uma discussão dentro de casa, até coisas grandes, um enfrentamento de alto risco e perigo. Você nunca vai se arrepender de seguir e obedecer a palavra de Deus. Curva a sua cabeça agora. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir neste momento que a tua bênção venha sobre a sua igreja.